pouquinho de você. Como eu falei na chamada, eu sou o Marlon, especialista em virtualização na LCS, já há 10 anos na LCS trabalhando com virtualização, em especial Citrix, há 2 anos já trabalhando com Huawei também, e atuando desde virtualização de servidores até virtualização de aplicativos, desktops. E, enfim, a gente tem bastante bagagem para passar para vocês a respeito desse momento que a gente está vivendo. Antes a virtualização era uma opção interessante, era viável em muitos cenários, e hoje em dia se torna essencial, como eu havia comentado, já que muitas pessoas estão impedidas, inclusive, de chegar ao seu local de trabalho. Então, a ideia é falar a respeito disso e trazer uma solução que seja interessante e que não seja punitiva, né? Consiga ser viável para vocês de maneira rápida de implementar. Bom, falando um pouco da LCS, a LCS tem 20 anos no mercado de virtualização, é integradora de soluções para data center, cloud computing, e já com mais de 3 mil empresas atendidas. Então, temos aí bastante tempo de mercado atuando nessa frente. Falando um pouco da Huawei, que é o produto que a gente vai estar apresentando, na solução de VDI da Huawei. A Huawei é uma empresa com 180 mil empregados, até o ano passado. 80 mil pessoas trabalhando no time de desenvolvimento. Então, você vê que tem um corpo técnico bastante efetivo, atuando em inovação, em melhorias. Está presente em 170 países, 15 centros de desenvolvimento, e estava na posição 83 da Forbes. O faturamento, como vocês podem ver no gráfico, é sempre ascendente. Em 2011 estava em 32 bilhões, hoje, em 2017 estava em 92, em 2018 continuou crescendo para 108 bilhões de dólares, e o último resultado foi agora na faixa dos 120 bilhões de dólares. O corpo de funcionários aumentou para 194 mil empregados, e o time de desenvolvimento, que eram 80 mil, agora são 96 mil. Isso mostra a preocupação da Huawei em estar trabalhando com inovação, no desenvolvimento de novas tecnologias e aperfeiçoando as existentes. Se você for analisar também a posição na Forbes, que era 83, agora está na posição 61. Então, ela se mostra bastante consistente nos números dela. Falando um pouco de Fusion Compute é a solução de virtualização da Huawei. Ela é a plataforma de virtualização onde a entrega de aplicativos e de desktop vai acontecer. Então, aos mesmos moldes do Citrix, ele vem com a plataforma de virtualização embarcada. No caso do Citrix, você tem o XenServer. Aqui você tem o Fusion Compute, também conhecido como Fusion Sphere, que gera uma confusão porque o Sphere pode ser tanto a solução em cloud quanto a solução on-premises. Por isso a escolha de utilizar Fusion Compute. Tá? Para quem acha que essa solução do Fusion Sphere é nova, a iniciativa da Huawei iniciou lá em 2008 com o projeto Zen, o mesmo que derivou o XenServer. Tá? Foi iniciado esse processo, era um projeto aberto. A Huawei, com o corpo técnico que ela tem de desenvolvimento, achou importante trabalhar nesse mundo de virtualização, e até 2012 estava trabalhando somente internamente. Em 2012, ela atingiu 500 clientes comerciais, tanto em cloud quanto em virtualização, entrega de 200 novas funcionalidades, e em 2015 ela começou a incorporar o projeto do OpenStack, começou a contribuir com o projeto aberto OpenStack, que é o que acabou derivando a AWS também. Né? Em 2018, eles viram que a base Zen não estava atendendo às necessidades deles, então eles trocaram a plataforma de virtualização para a KVM, isso na versão do Fusion Sphere 6.3. A versão de produção atualmente é a 6.5.1, e só de referência, esse mês foi lançada a versão 8
da virtualização, eles não têm a versão 7, com uma série de inovações também. Em 2019, foi incorporado na mesma console de gerenciamento a arquitetura ARM. Então, para quem trabalha com Linux, container, Docker e soluções desse tipo, pode também contar com essa arquitetura em cima de processadores ARM, na mesma interface de gerenciamento. Então, no mesmo painel onde você gerencia seu ambiente x86, como você faz com o vCenter, também há suporte à arquitetura ARM. Falando um pouco de plataforma, o que a gente chama de Fusion Compute é o CNA aqui, Computer Node Agent, é a versão do sistema operacional que executa em cima da máquina em formato bare metal e que é responsável pela entrega das aplicações. Esse componente ele tem comunicação com sua SAN, com o NAS, com o Fusion Storage. No próximo slide tem um pouco mais de detalhe dessa arquitetura. Aí a gente tem as VMs trabalhando sobre essa base computacional e, olhando para todos os nós de computação, a gente tem o que a gente chama de VRM, que é o equivalente ao vCenter. É uma base que atua principalmente em modo ativo-passivo, pode funcionar também em modo standalone, e ele é responsável por orquestrar toda a solução. Então, organização de templates, criação de máquinas, verificar para qual host se inicia determinada máquina, se ela não tiver pré-atribuída, se ela tiver atribuída para qual máquina ela deve ser entregue, e também é responsável pela entrega do portal web de gerência, não há console instalada para isso. Tá? Você abre o seu browser, Firefox, Chrome, Internet Explorer, entra com a sua credencial e tem acesso à plataforma. Além disso, o VRM também tem APIs externas, tem acesso por SSH. Isso permite que você consiga fazer coletas de informações de maneira bem simplificada. Fazer coletas por SNMP, envio de mensagens, NTP para sincronismo de data. E a solução também inclui uma ferramenta de backup nativa, onde você pode fazer o arquivamento dessas imagens. E dependendo da edição da plataforma de virtualização, você tem o UltraVR, que faz o papel de replicação de máquinas entre ambientes. Nosso DR, né? Então, você tem máquinas virtuais executando aqui, implementa o UltraVR e consegue replicar essas máquinas para a localidade remota. Esse diagrama aqui ilustra bem a comunicação da rede de gerência, através das linhas vermelhas, e o que a gente chama de Service Plane, a interface que atende às máquinas virtuais. No caso aqui, ela não tem comunicação nem com os hosts, nem com o VRM, somente entre elas e o acesso à rede externa. Então, você tem um acesso bastante granular para atender o seu ambiente e já com suporte IPv6, uma implementação recente aqui da 6.3 em diante. Falando um pouquinho da arquitetura da solução, como eu comentei, a gente tem a parte de APIs abertas disponíveis para consulta, APIs com cloud e serviços de requisição mesmo, SNMP e REST, onde você pode fazer consultas através do seu serviço de monitoramento ou qualquer plugin que você queira estar implementando na solução. A base da arquitetura fica com servidores, storage e a parte de rede e segurança, que é o seu mundo físico atual. Você pode interconectar esse ambiente com VMware vSphere. Então, se você tiver o vSphere licenciando o seu ambiente VMware ESX, você pode ter uma API de comunicação entre eles e gerenciar tudo através do ambiente Fusion. E aqui no Fusion você tem a solução de computação. Ele também tem uma solução de storage virtual, que é o Fusion Storage, e a parte de rede virtual também com o OVS. Tá? Isso aqui, para quem está familiarizado com o VMware, é o equivalente ao vSAN. Tá? Além disso, a gente tem a solução de UltraVR de replicação e o eBackup de backup mesmo da solução. Além disso, a gente tem portal, sistemas de alarme, de log, acesso seguro ao ambiente. Você pode fazer um acesso bastante granular. Eu vou estar demonstrando o ambiente na prática daqui a alguns minutos. Então, aí vocês vão poder ter uma ideia melhor do quão granular é esse acesso, quais benefícios você pode tirar disso. Tá?
Falando um pouco de disponibilidade das máquinas virtuais, a gente está falando de um ambiente de virtualização que suporta VMs com mais de 255 processadores, 4 terabytes de memória. Então, a gente está falando de um ambiente realmente robusto, desenvolvido para atuar em ambiente cloud. E agora disponível também para o ambiente on-premises. Aqui mais alguns números da solução. Então, por VRM, que é aquele equivalente do vCenter, a gente consegue gerenciar até 10 mil máquinas em execução. Você pode ter 30 máquinas lá, considerando alguns spares, máquinas desligadas ou de nicho específico, máquinas que só executam em determinadas ações e vão se revezando, desktops virtuais, por exemplo, e gerenciar 10 mil máquinas em execução de maneira contínua. Aqui é uma outra ilustração, que o próprio VRM ele consegue gerenciar nós de CNA interconectados com SAN e outro nó totalmente separado com o seu próprio storage, aqui ilustrando um storage virtual. Ele vai utilizar os discos de cada um dos nós de computação e gerar um storage virtual com esse recurso e tudo fica gerenciado na mesma console. Pode-se gerenciar aí até 128 máquinas físicas ao mesmo tempo. Um recurso para quem trabalha com o Zen Server atualmente, que é o que vem junto com o ZenApp, é o recurso de overcommit de memória. Isso é um recurso que não existe no Zen, nem mesmo no Team Provisioning, e que no Fusion já está presente, assim como no VMware também. E, essencialmente, esse recurso te traz um benefício de flexibilidade de memória. Você pode alocar o total de memórias das suas máquinas, total de memória física, e caso uma nova máquina venha a precisar subir no ambiente, você consegue que as máquinas emprestem, de certa forma, essa memória para a máquina nova que está chegando, evitando aquele problema de uma máquina não poder subir por falta de recurso. Então, você consegue fazer esse empréstimo de memória. No caso aqui, ele está ilustrando com essa área em comum aqui, ele copia e compartilha uma parte das memórias, no caso do ambiente VDI, a base operacional do Windows, então ele utiliza de maneira única e cria um delta para cada máquina. Um delta é um diferencial, né? Então esse conteúdo fica estático e as variações acontecem ilustrado nessa parte em vermelho. Você tem a parte de swap de memória e o ballooning, que é o empréstimo de memória. Então isso te traz um ganho, no final das contas, de cerca de 30% em hardware. Você economiza recurso físico graças a essa flexibilidade, visto que a maioria dos ambientes você aloca 8 GB de memória, ele vai estar utilizando 7, 6 e assim sucessivamente com outros ambientes também. Recurso de Team Provisioning. Aqui nessa ilustração eu queria mostrar para vocês que temos 3 máquinas aqui em utilização. Uma máquina comum utilizando 20 GB, uma segunda máquina utilizando o recurso de Team Provisioning com 40 GB provisionados, mas utilizando também 20 GB, e uma terceira máquina onde se tem 80 GB provisionados, porém apenas 40 desse espaço, 50%, que está de fato ocupado. Na prática, a gente está alocando mais recursos do que o disponível. O storage tem 100 GB, a gente alocou 120, mas a utilização efetiva de storage está nesse momento em 80 GB e você consegue gerenciar esse espaço. Então, você não precisa parar um projeto porque precisa crescer disco ou qualquer coisa desse sentido. Você pode solicitar novos discos para o teu storage, seguir todo o trâmite normal, operacional da empresa, e ainda assim as máquinas continuam trabalhando, você recebe um alerta para você poder tendenciar aí a quantidade, por quanto tempo você consegue orquestrar essa solução, e em seguida você consegue entregar os discos, ou caso esse volume aqui seja real, só seja um requisito de produto, mas que se sabe que não é ocupado, pode se manter da forma como está, sem nenhum tipo de prejuízo significativo de performance. Tá? Falando de QoS, a gente consegue fazer priorização com base em CPU, memória, rede e mesmo por usuário. Então, determinados usuários podem ter mais prioridade dentro do seu ambiente para executar suas VMs.
No caso aqui está separado em 3 tiers, né? Usuários comuns, prata e ouro. E do lado de cá, priorizando serviços específicos. Esse é um recurso muito bacana da solução, que eu ainda não vi uma equivalência plena quanto a isso, que é um portal web responsável pela atualização do ambiente. Então, você tem que ter um ambiente Fusion Access, Fusion Storage, Fusion Sphere e o VRM. Você pode utilizar essa ferramenta, que é a web, você pode expandir ela em qualquer servidor Windows e executar o binário. Você cria um projeto novo, informa quais componentes quer atualizar, quero atualizar o VRM e quero atualizar o Fusion Sphere. Ele solicita os pacotes, faz a checagem de integridade desses pacotes antes de começar. Se tiver algum problema com o binário, ele já reclama, você providencia um novo download. Quando você avança, ele pede todas as credenciais necessárias, credencial de acesso, credencial de administrador e todas as informações pertinentes, e faz a checagem novamente. Caso esteja faltando uma informação, ele já solicita antes de você avançar. Passada essa parte de compliance, você começa a fazer o upload dos pacotes para as estações. Você pode começar esse processo uma semana antes, não tem problema, pode fechar a aplicação, voltar, ela armazena o status disso. Então você pode, ao longo da semana, levantar as credenciais, fazer os uploads de arquivos, e na fase de fato de implementação desses binários, você pode deixar schedulado para executar no final de semana. E aí você dispara a operação só no momento oportuno, na hora da janela, mas já com os pacotes entregues para cada uma das máquinas, tudo devidamente funcional. Passa-se ao processo de instalação, ele pode movimentar as máquinas automaticamente, ou ele pode deixar essas máquinas aguardando que você faça essa movimentação. Tá? Ao final do processo, se estiver tudo ok, você submete esse processo e ele considera que o projeto está encerrado, ou você tem a opção de fazer rollback automatizado de tudo que foi feito. Ele consegue, com base nos backups que ele faz durante o processo, você clica no botão rollback e ele começa a desfazer todas as ações realizadas. E o teu ambiente volta no status original. Vamos dizer que faltou um espaço em disco, alguma coisa nesse sentido, da hora que você rodou a análise, algum espaço cresceu, alguma indisponibilidade ocorreu referente à rede, você tem a opção de fazer um rollback e restaurar o ambiente da maneira adequada e verificar o que aconteceu e em seguida realizar novamente o processo. As limitações estão em 50 nodes por vez, então ele consegue atuar em até 50 máquinas virtuais, lotes de 50 máquinas ao mesmo tempo. Falando em plataforma, como a Huawei fabrica hardware, fabrica software, fabrica networking, é comum acreditarem que a solução estivesse embarcada e vinculada somente a produtos da Huawei. Para nossa surpresa, na maioria, não. Ele suporta basicamente todos os fabricantes atuais no mercado. Suporta Dell, HP, Cisco, Lenovo, uma série de plataformas x86, sem maiores problemas, desde que estejam pelo menos na geração 5 dessas máquinas. E outras que podem ser homologadas caso necessário. Existe uma lista de HCL para se verificar se um modelo específico de máquina é suportado, mas todos os fabricantes são compliance com a solução. O mesmo vale para storage. Em questão de sistemas operacionais, Linux dos mais variados sabores e o Windows também são suportados, desde o Windows 7 até o Windows 2010, até o Windows 10 e o Windows 2008 R2 em diante, até o mais recente 2019. Falando de aplicação, suporta Oracle, suporta WebSphere, SQL e outras aplicações robustas de middleware e database. Então isso mostra, cada um desses itens aqui mostra o quão acreditada é a solução. E como eu falei da arquitetura ARM, que agora é suportada pelo portal, temos aí a arquitetura nova da Huawei, a Taishan, que são servidores com processadores ARM e não x86, responsáveis também pelo pool de processamento. Eles têm uma eficiência energética maior que a linha x86 e uma densidade de usuários, né, de poder de processamento também maior. Claro que tem as suas peculiaridades por se tratar de uma arquitetura ARM,
mas quem trabalha com Docker, Container, Linux e soluções semelhantes pode tirar bastante proveito disso e com curva zero de aprendizado, visto que a arquitetura de orquestragem é exatamente a mesma. Ela só separa, na ilustração aqui, um grupo de máquinas de x86 e um grupo de máquinas que seja ARM. Basicamente é essa a alteração que se tem no ambiente. Essa é a arquitetura de virtualização. Caso alguém tenha dúvidas, se quiser passar essas dúvidas pelo chat, ou no final eu vou abrir um espaço para perguntas com microfone. É só solicitar e a gente conversa. Tá? Fica a critério de vocês. Falando de Fusion Access, a gente está falando agora da arquitetura de entrega de aplicativos de fato, né? Tanto aplicativos quanto desktops, a solução de VDI da Huawei. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem que se preocupar com segurança, disponibilidade, eficiência e gerenciamento do ambiente. Segurança porque as pessoas estão acessando o ambiente de locais que a gente não tem acesso, todo mundo home office hoje. Disponibilidade porque as pessoas que estão remotamente atuando, se esse ambiente não tem uma redundância, não tem nenhum tipo de segurança, você não tem um plano B, esse corpo operacional, né, dos funcionários fica todo indisponível, o que não é bom para a empresa e nem para o profissional, que acaba ficando desmotivado. Eficiência, então a gente tem que ter performance, não adianta colocar um ambiente de acesso remoto e o profissional levar o triplo do tempo para desempenhar suas funções, não faz sentido. E gerenciamento, quem está cuidando do ambiente precisa saber como está a utilização de recursos, quanto tempo o profissional está conectado, se ele está inativo, se a experiência dele está sendo boa. Então, tudo isso é importante para você poder provisionar o seu ambiente em real time, visto que essa ação hoje em dia não é tão planejada. Simplesmente vem uma determinação. Muitas pessoas precisaram implementar desktop virtual às pressas. Eu participei de alguns projetos nesse sentido, onde as máquinas são provisionadas ao longo do dia. Você vai acompanhando a utilização, tenho 100 usuários, tenho 200 usuários, preciso de mais uma máquina, no dia seguinte já são 400, de repente já são 600 usuários, e você começa a estabilizar. Então você precisa ter métricas para saber qual o melhor momento para crescer o seu ambiente, ou eventualmente para devolver alguma máquina, caso você encontre uma maneira mais eficiente de entrega. Falando especialmente desse cenário, iniciou-se com uma entrega de desktop puro, total, e em seguida foi visto que alguns usuários não precisavam do desktop íntegro, somente de uma aplicação específica, e aí foram entregues pools de servidores para entregar essas aplicações, e o poder computacional não precisou ser aumentado. Graças ao gerenciamento, a gente conseguiu mensurar isso e atuar de maneira rápida. Criação de máquinas também sob demanda. Tenho 100 máquinas, tenho 100 licenças, adquirir licenças, cresço mais 50 quente, sem precisar homologar, sem precisar fazer nada. Esse processo já foi feito na criação da imagem, base do seu ambiente. Aqui vale a pena comentar sobre VPN. VPN é um ambiente que vai montar um túnel seguro entre a estação de acesso e o seu ambiente corporativo. Nem sempre você consegue medir se você está compliance com as políticas de segurança. O Windows está atualizado, se for um Linux ele também está corrigido, o antivírus está em execução, não tem nenhum tipo de acesso mal intencionado e a própria transferência de arquivos disponibilizada. Você vai permitir que alguém copie arquivos da tua estrutura corporativa para dentro do notebook, que pode eventualmente sofrer uma avaria, ter algum dano, e você perder essa informação. A Huawei também tem firewalls que fazem esse processo de VPN. Ele atende a alguns nichos específicos de utilização. Mas pensando em segurança, disponibilidade e gerenciamento, não é a opção mais viável. A gente tem que partir de fato para uma solução de entrega de desktop ou de aplicação remota. Ou seja, toda a tua força de trabalho, a tua aplicação Office, tudo, ela continua dentro do data center, dentro da empresa ou na cloud,
e as pessoas acessam isso, os profissionais acessam isso de suas casas, mas o dado não vem, ela só enxerga isso remotamente. Aqui é uma ilustração de como funciona isso. Então, você tem o seu ambiente em cloud, pode ser tanto uma cloud privada, você desenvolvendo esse ambiente dentro de casa, quanto um ambiente cloud público, temos Huawei Cloud no Brasil, e você pode entregar seus desktops, o Windows 7 para uma base legada, o Windows 10 para uma base nova, entregar aplicativos avulsos para um usuário específico. Então, você consegue ter um acesso bastante granular, e o acesso pode acontecer através do teu próprio celular, de um PC, de um Team Client, de um iPad, qualquer dispositivo que tenha disponibilidade para acessar através do seu cliente. Falando um pouco da arquitetura, como é que fica o desenho do teu ambiente implementando essa solução? Temos o Fusion Sphere, o Fusion Compute aqui. Fusion Cube é a solução de hiperconvergência da Huawei. Não é o tópico aqui, se vocês acharem interessante, só sinalizar que a gente prepara um webinar focado nessa plataforma. Em linhas gerais, ele unifica toda a tua plataforma física de rede, storage e computação e transforma e gerencia tudo isso através de uma console única, trazendo aí uma experiência bem mais interessante para vocês. Mas voltando aqui, temos a parte de virtualização. Em cima dessa camada de virtualização, a gente pode entregar tanto desktops Windows quanto Linux, e também o Windows Server com aplicações específicas. Então, você pode entregar o famoso Shared Desktop, você pode entregar aplicações desktop inteiras, então você pode trabalhar com estações de trabalho rodando em Linux ou em Windows, entregar um desktop inteiro, ocupando toda a tela, e a experiência do usuário fica exatamente a mesma que ele está habituado, sem curva de aprendizado. E tem a forma de entrega de aplicações avulsas. Acesse um portal web ou um portal num cliente instalado. O cliente instalado vai integrar os ícones na área de trabalho. O usuário clica e vai acionar essa aplicação remotamente. Vai poder fazer as atividades que lhe são pertinentes. E ao fechar, essa sessão é encerrada e o usuário volta para a estação de trabalho dele tradicional. O protocolo de entrega do Fusion Access é o HDP, Huawei Desktop Protocol. Esse protocolo ele tem algumas melhorias em relação a outras soluções. A gente sabe que até pouco tempo atrás, referência de protocolo de entrega remota era o ICA, da Citrix. Eu trabalhei com Citrix durante 18 anos e continuo suportando ambientes até hoje. Então eu posso falar com bastante propriedade, o protocolo realmente é muito bom, mas já mostra alguns sinais de cansaço em vista da evolução que a gente vem tendo hoje em dia com o tamanho de link. Ele foi pensado numa realidade diferente da atual. Falando um pouco do protocolo, o protocolo HDP ele trabalha com 32 túneis encriptados diferentes, cada um para um papel diferente. Ele foi desenhado para trabalhar com resoluções 4K, então já é algo bem diferente do ICA, que foi pensado para 1080. Isso já nativo da solução. Então, ele trabalha bem folgado em umas telas de 1080 que a gente tem hoje, 720. Uma outra peculiaridade bem interessante é que ele consegue separar na tela objetos que são texto e objetos que são gráficos, e trabalha com um algoritmo de compressão diferenciado para cada uma dessas soluções. Isso vai te trazer uma melhor performance, um tempo de resposta melhor e eficiência de link. Tem alguns projetos que a gente tem feito transições de ambiente e a gente tem experimentado um feedback bastante positivo nesse sentido. Falando de disponibilidade, a gente tem essa questão de HA. Se um host físico, porventura, vier a falhar, outro vai assumir esse papel e a máquina inicia automaticamente, não é necessário nenhum tipo de intervenção. Você pode fazer movimentações entre dois data centers, você pode mover as máquinas que estão em um dos pods de virtualização para outro, e aí fazer manutenção completa em um data center com zero parada, você movimenta essas máquinas a quente. E também tem soluções de ativo standby para DR. Você pode ter um ambiente produtivo em execução e um ambiente contingência, que pode ser parcial ou total, com as suas regras de replicação. Lembra que eu comentei do UltraVR fazendo replicação, e o eBackup também fazendo backup de software.
e compondo essa solução você consegue ter uma solução de redundância, sempre de acordo com a tua necessidade. Tempo de um boot, replicação com zero downtime, ou uma solução de ativo passivo, onde o portal se mantém, o usuário só vai perceber uma desconexão, quando ele volta já está em outro data center e sequer notou essa diferença, desde que as aplicações de acesso estejam disponíveis, seu banco de dados corporativo, teu ERP e tudo mais. Falando de mobilidade, a solução da Huawei também é bastante flexível nesse ponto, funciona com Windows, Mac, Linux, telefone, tanto Android quanto a solução da Huawei com Harmony OS, com o Apple, então você consegue entregar com cada um deles. Pode começar seu trabalho em casa, no celular, partir para o trabalho, conectar na sua estação, a sessão segue você. Pode estar trabalhando com o teu celular, caso o teu celular seja um S10, um S20, que você consegue ter a expansão dele para HDMI e jogar ele na tela, você pode acessar o teu desktop a partir dali, com o teclado Bluetooth, e você tem o teu desktop de trabalho disponível virtualmente em qualquer lugar. Inclusive em hotel, não é uma recomendação que vocês viajem hoje, mas caso alguém esteja em hotel, é possível acessar esse ambiente também. Falando um pouco do protocolo, essa aqui é a tradução da diferença entre tratar objetos gráficos, textos e trabalhar com múltiplos túneis com prioridades diferentes. Você tem uma imagem tradicional de VDI com alguma degradação, geralmente você perde um pouco de brilho, tem alguma granularidade na imagem, e quando você está trabalhando com o protocolo da Huawei, isso é minimizado de maneira extrema, chegando em alguns cenários a zero de perda, mesmo com a compressão. Dá para se notar uma diferença de brilho e até nos reflexos aqui da qualidade da imagem. Como eu falei, o protocolo trabalha em 4K, já pensado em 60 FPS, bem longe de qualquer cenário corporativo, mas a gente faz testes aí com certa frequência, executando vídeos em 4K remoto. O ambiente que eu vou mostrar está em Goiânia, eu estou em Ribeirão Preto. Também tem gente acessando em São Paulo. E a fluidez do vídeo e do áudio, sem granularidade, sem nada, é impressionante. Isso, com o tempo de mercado que eu tenho, eu realmente me surpreendi a primeira vez que eu vi a diferença de qualidade gráfica disso aqui. Tá? A precisão, os detalhes e a performance. Outro ganho legal desse protocolo é no índice PESC. PESC, para quem não conhece, é um índice, uma métrica, que verifica quão capaz é o teu equipamento de conseguir transmitir áudio, para você poder fazer uma videoconferência, fazer uma ligação por VoIP. E esse índice aqui é considerado totalmente capaz de trafegar a voz. Então, problemas com metalização de voz, engasgos e coisas desse tipo são bastante minimizados. Claro que se alguém tiver uma ruptura de link em algum momento, ele vai parar de funcionar, mas tendo as condições aí de tráfego, ele consegue garantir no processamento, mesmo com criptografia e tudo, uma qualidade de áudio excepcional aí. Falando um pouco agora de acesso a dispositivos, é uma outra dúvida bastante comum. A gente está implementando uma solução de desktop virtual, mas e a minha webcam? Ou a própria webcam que eu tenho embarcada no meu notebook? Eu tenho um pendrive, eu vou conseguir utilizar? Ou eu tenho uma impressora USB, ou qualquer coisa nesse sentido? Sim, elas são suportadas, tá? Você pode utilizar. Ele cria um túnel pass-through, no caso do Windows 10, então é praticamente qualquer dispositivo é suportado, a menos que ele exija uma latência realmente curta, onde a internet não permita o tráfego. Não é uma limitação do produto em si, mas da aplicação que eventualmente demanda esse tempo de resposta. Mas ele é suportado. Aqui a gente está ilustrando com disco externo, webcam, impressora. Pode ser um leitor de smart card, pode ser um leitor de cartões SD, enfim, qualquer tipo de dispositivo em utilização pode ser utilizado. Adaptadores serial também são capazes aí de executar nesse ambiente. Tá? Falando em economia de tráfego, aqui vídeo ele chega a reduzir em até 20 vezes o throughput em relação ao vídeo trafegado puro, sem nenhum tipo de tratativa. Tá? Agora eu queria estar demonstrando para vocês o ambiente, só vou
parar um minutinho aqui a sessão. Vou abrir ele aqui no outro monitor e já levo aí para a tela de vocês. Como eu falei, as consoles são web. Esse aqui é o ambiente de virtualização. Melhor para vocês. Hoje ele conta com 8 hosts de processamento, todos eles com a saúde ok. São 259 máquinas virtuais em execução, criadas na verdade, 199 em execução, 56 estão paradas e 4 estão em outros estados. Nesse cenário, esse comportamento é normal, visto que a gente está falando de um ambiente de VDI. As máquinas sobem sob demanda, por isso temos máquinas que estão desligadas, e outros são máquinas que estão em processo de reinicialização, limpeza de máquina, porque ela faz um processo de refresh a cada boot, se esse for a necessidade de vocês. Ele zera essa máquina, cada boot a máquina volta exatamente no status em que ela foi disponibilizada pela equipe de TI. Então, se a pessoa instalou um vírus, instalou um Dropbox, rodou alguma aplicação, largou alguma sujeira dentro do sistema operacional, ou qualquer outra situação equivalente, isso vai ser desfeito no momento do boot e a máquina volta ao normal. Tá? Aqui a gente traz um resumo de quantos clusters de operação a gente tem. Eu vou explorar esses componentes aqui em detalhes aqui do lado. Quantidade de hosts, quantos data store eu tenho disponíveis, quantos discos, aqui ele contempla discos de VMs entregues e da própria arquitetura. Switch virtual distribuído, no caso eu tenho 2 switches com 4 port groups diferentes. Cada port group desse aqui possui uma VLAN específica e eu estou entregando através disso. Aqui do lado eu tenho alertas do ambiente, então eu tenho alertas críticos, que podem refletir a versão de binário diferente. Isso aqui foi uma atualização que aconteceu há pouco, eu posso limpá-la. E caso ela não esteja compliance, ela vai aparecer novamente. Desgruda aqui em cima também tem um acesso rápido a esses painéis. Todos em 3 níveis, uso de CPU. Como eu falei, é um ambiente de VDI. É natural que as máquinas utilizem um patamar aí de 70%, que é quando esse alerta laranja é acionado. Voltando aqui agora a parte de recurso do ambiente. Como eu havia falado, haviam 3 clusters. Temos aqui um resumo do ambiente, um summary de tudo, como é que está o uso de CPU total do pool, uso de memória total do pool, quanto está reservado, aqui embaixo por host específico, cada uma das 3 máquinas que compõem esse cluster aqui. Aqui embaixo o status das máquinas, qual máquina está consumindo mais CPU, qual máquina está utilizando mais memória nesse momento específico. Ele me traz o nome da máquina aqui. Parte de monitoramento, eu consigo ver a saúde das máquinas, aqui no caso do pool inteiro, por 1 hora, por 1 dia, consigo verificar como está a questão de consumo, é bastante rápido, consumo de redes também. Algumas configurações básicas que eu posso estar utilizando, compatibilidade com NUMA, onde ele vai priorizar a utilização de memória de um processador específico, ou não, a questão de HA, então tudo isso é bastante simples de configurar por aqui, regras de DRS, aqui eu tenho os meus hosts especificamente para poder tirar eventualmente um print, estar acompanhando esse painel, tem uma dashboard implementada, as máquinas virtuais que eu tenho em utilização, aquelas 2 que estão sinalizadas maior consumo estão aqui. Se eu clico nessa máquina específica, eu vou para ela, consigo fazer um VNC para essa máquina, já verificar o que está acontecendo. Consigo ver aqui, de novo, o painel do CPU, memória e disco, verificar em qual storage ele está em utilização, qual interface de rede, qual VLAN eu utilizo. Monitoramento dela, como eu já havia mostrado, algumas configurações específicas de máquina.
montagem de CD. Para quem precisa, temos suporte a disquete também. Uma demanda muito requisitada essa, mas enfim, ela existe. Suporte a placas gráficas, tanto NVIDIA quanto Intel são suportadas. Então você consegue sim entregar aplicações 3D através do Fusion. Placa gráfica, você pode também definir quantidade de memória. Placas de rede, você pode atribuir várias. Só definir se ela vai ser placa virtual, se ela vai ter acesso direto com SRA ou VI, caso necessário, em qual switch virtual distribuído, qual VLAN ele vai utilizar. Eu posso simplesmente confirmar aqui a informação, chavear de uma para outra, desde que esteja no mesmo switch, eu posso trocar ele de VLAN sem maiores problemas. Suporte a disco, você pode vir aqui, acessar, editar, ajustar a capacidade do disco, de maneira bem intuitiva também. Memória, ele suporta a memória hot swap, se o seu sistema operacional suportar, tanto CPU quanto memória, você pode estar fazendo essas utilizações. Se ele vai ter sincronismo com a máquina física ou não. E algumas opções aqui de boot, sistema operacional em utilização, coisas desse tipo. Suporte a snapshot também é suportado, sem problemas nenhum. No caso dessa máquina, que é uma máquina que a gente chama de linked clone, então ela não tem disco, por isso não tem como fazer um snapshot. Se eu pegar uma outra máquina diferente dessa aqui do pool de computação, por exemplo, aí o suporte a snapshot ocorre normalmente. Questão de data store, os NUMs, capacidade efetiva, quanto está alocado. No caso aqui eu tenho 3 teras, estou alocando 13 e ainda tenho 2,5 disponíveis. Então isso mostra que o ambiente VDI realmente consegue economizar bastante do storage nesse momento. Tenho como ter repositórios de ISO. Caso você tenha instalação de algum aplicativo para ser feito, tudo fica bem disponível. Qualquer unidade de armazenamento pode ser utilizada para ISO, vai dar tua melhor organização. Configurações globais de cluster, onde você pode liberar o overcommit de memória ou não, numa ou não, se ele vai estar priorizado para balanceamento, recursos de migração a quente de máquina, então tudo isso é plenamente suportado. Falando aqui de templates, a gente consegue criar máquinas virtuais aqui, vários templates que podem ser utilizados de origem para as suas máquinas. Basicamente você cria uma máquina virtual, vai instalar, isso aqui falando um pouco de Fusion Access, vai instalar as aplicações que te são demandadas, transforma num template e o Fusion Access consegue entregar N cópias dessa máquina, baseadas num disco base e só grava os diferenciais. Na hora que você reinicia essa máquina, ele pode persistir ou pode ser descartado de acordo com a configuração. Uma coisa legal também é que esse ambiente aqui do Fusion Access ele roda totalmente em cima de Linux. Tá? Eu vou estar falando isso na parte da arquitetura do Fusion Access daqui a pouquinho. Mas você não precisa ter banco de dados SQL, você não precisa ter um Windows para trabalhar de web interface, você não precisa de máquina para atuar como DDC. Tudo isso é em cima de Linux. É esse grupo de máquinas que a gente tem aqui, que vocês podem estar, que eu vou estar passando por elas daqui a pouquinho. Tá? Então essa é a arquitetura da solução, Web Interface, inclusive o papel do Netscaler, também existe uma equivalência aqui, que é um proxy reverso, vai permitir o acesso externo através da internet pública, né? Chegar até o ambiente. Então isso também é plenamente suportado. Você pode organizar o seu ambiente em pastas, sem problema nenhum. Cria grupos de máquinas, pode ir alocando as máquinas ali dentro. E aí facilita quando você vai criar uma máquina, já criar dentro dessa estrutura, modificar, deletar, estopar as máquinas de um determinado grupo. E o que aqui é um ambiente que tem vários padrões de nomenclatura, eu posso agrupá-las por padrão de nome e paralisar máquinas de determinado segmento, determinada regra, conforme eu agrupar aqui dentro. Na parte de storage, que aqui é a parte global da solução, então aqui eu posso orquestrar as capacidades, posso aumentar a capacidade de disco,
Posso modificar a associação, quem tem, quem não tem acesso a determinado host. Vou pegar uma aqui que tenha mais acessos. Aqui. Posso associar, posso modificar a nomenclatura. Então, tem desassociar determinado host dessa alum. É tudo bastante intuitivo, bastante prático. Com pouco tempo se pega a prática e os macetes aí da solução. Aqui você tem as placas agrupadas, tanto gerência quanto serviço. Lembra daquele desenho das linhas vermelhas e azuis? Rede de gerência totalmente separada, utilizando placas específicas. E a parte de serviço utilizando outras placas. Então aqui a gerência e movimentação de máquinas. Aqui a experiência do usuário com as máquinas em si. Cada uma tem a sua aqui. Tá? Temos os port groups e aqui o pool de VLANs que eu posso estar entregando. Você fala, por que não unifica tudo isso aqui? Porque no ambiente Fusion, você consegue delegar acesso, você pode definir quem tem e quem não tem acesso a definir o escopo, qual a extensão de VLANs e outro usuário que pode, de fato, criar essas VLANs. Então, tudo isso pode ser tratado granular, por isso algumas coisas ficam bem detalhadas nesse aspecto. Posso fazer regras de segurança aqui dentro mesmo, restringir porta, restringir acesso, nesse caso aqui é uma rede isolada, não há essa necessidade, mas eu posso estar criando redes liberando somente porta 21, somente porta 80, e colocar as máquinas ali atrás, evitando qualquer outro tipo de vulnerabilidade que não da porta específica. Isso é bem interessante. Aqui os recursos de GPU também. Então essa é um passeio bem rápido aqui na console, só para vocês terem uma ideia. Aqui a parte de alarmes. Eu posso definir thresholds para cada um deles, a nível de cluster, a nível de host, de máquina virtual. Tem bastante coisa aqui que podem ser criadas, algumas regras específicas, customizadas. Algumas estatísticas. Aqui a gente pode ver que do host e version tiveram apenas aqueles dois que eu limpei agora há pouco. Comunicação de heartbeat aconteceram também 2 vezes apenas, como interrupção de link nesse caso. A questão de utilização do cluster que excedeu a utilização. E aqui número de máquinas excedendo a quantidade de CPU. Foram 600 alertas nesse espaço amostral. Posso fazer dump disso para um FTP, para poder desocupar espaço dessas lâminas. Posso fazer uma subscrição aqui de alertas. Tenho alertas de evento. Então aqui, como eu falei, o acesso é granular. Você pode ter qual o event ID da ocorrência, a máquina foi reiniciada, se ele foi controlado ou se foi automatizado. Um control aqui, no caso, é que a própria solução ordenou esse processo. E a parte de performance aqui tem a parte de KPI, é bem interessante. Você pode fazer isso a nível de cluster, a nível de host e a nível de máquina virtual específica. Então isso é bem interessante. Você pode explorar. Trocou aqui para VM, escolhe a máquina virtual específica, vamos pegar uma máquina de execução aleatória aqui. Posso escolher qual métrica eu quero todas, mando buscar, e ele já me traz utilização de CPU, tráfego, tem uma série de métricas aqui referentes a essa máquina. Posso exportar esse dado, tudo, ou de uma query específica, jogar para um Excel, fazer um tratamento mais detalhado, desenvolver alguma coisa que leia esse CSV e possa fazer esse tipo de alteração. Temos top estatística aqui também, qual host que consumiu mais memória. Posso ter por utilização de CPU, objeto por host. Então eu consigo tratar isso aqui de maneira bem interessante. Alguns monitoramentos específicos que podem ser criados. Temos assistentes aqui para criar algumas coisas. Bem, next, finish, escolhe o que você quer e isso já funciona. E algumas configurações de monitoramento aqui. E aqui a nível de sistema é a parte mais interessante do acesso granular que eu havia comentado. A gente tem essa parte de Right Management. Você pode ter os usuários tanto integrados ao domínio, quanto usuários locais e usuários somente de interconexão de usuário. São contas de serviço. Tá? Tem algumas roles pré-definidas, administrador, auditor, e você pode criar regras customizadas, isso em qualquer edição do produto.
para usos bem específicos. Então, eu quero aqui na parte de File Manager que o usuário só consiga fazer upload de arquivo, mais nada. Então, ele só consegue alimentar aquele repositório de ISO que a gente havia comentado. Ele vai logar, só vai enxergar o que é pertinente àquilo e mais nada. Isso para qualquer funcionalidade dessa console que a gente passeou. Política de senha. A parte de autenticação com domínio, qual IP, qual domínio, que tipo de... que parte da árvore que eu vou estar analisando para poder fazer esse acesso. Licenciamento. Esse ambiente é um ambiente real, ele não está licenciado. Por quê? No caso dessa solução, o Fusion Access ele já autolicencia essa plataforma de virtualização, então eu não preciso licenciar o host especificamente. Se eu tivesse um ambiente somente de virtualização, aos moldes do VMware, aí você pode licenciar esse ambiente especificamente por socket. Tá? Você vai licenciar por socket esse ambiente. Falando de edições, ele tem a versão standard dele, que é essa versão corrente que a gente está utilizando aqui. E temos a versão Platinum, que é a versão que tem suporte adicional a ele, do Ultra VR. Tá? A parte de replicação é o principal fator aí de distinção entre eles, já que ele vai te trazer um ambiente de DR bem mais responsivo, bem mais rápido. Né? Aqui a parte de serviços, aquele Node VRM, que é o equivalente do vCenter, que está em formato ativo standby, quais são as máquinas, algumas configurações de deployment, eu posso estar fazendo backup dele imediato por aqui. A parte de gerenciamento de autenticação, se eu quiser fazer uma parte de certificados digitais para aumentar ainda mais a segurança. NTP. Posso customizar meu logo, o logo geralmente é o da Huawei que aparece aqui, com Fusion Compute, a gente já customizou para o cliente. A parte de plugins, caso você tenha algum plugin adicional. Nesses plugins a gente pode colocar integração com cloud de terceiro ou coisas desse tipo, tá? Extensões de funcionalidade. Aqui na parte de Service Configuration também a gente tem algumas configurações, se as máquinas vão hibernar, se não vão hibernar. No caso de hibernação, qual throughput que eu quero que elas tenham. Configuração de SNMP, DNS, Cloud. Então eu consigo fazer várias intervenções aqui no ambiente de maneira bastante rápida, bem célere. Tá? Isso é a parte de virtualização. De novo, quem tenha dúvidas, se quiser colocar aí no chat para a gente, ou eu abro espaço para perguntas no final. Estou acabando aqui. Com questão a Fusion Access agora. Acesso também é por usuário e senha. Caso você erre a senha, para evitar digitações automáticas, você pode ter um verification code ali. Então, se você errar, vai aparecer uma sequência hexadecimal ali para ser digitada e ele permite o acesso. Então, evita bastante a questão de brute force. Aqui é o status do ambiente de VDI específico, então já não são mais aquelas 259 máquinas, são 246, visto que ele não conta as máquinas de infraestrutura. Tá? Ele mostra quais estão em execução, quais estão paradas, quais estão em outros status. Nesse momento são 120 usuários conectados. Esse ambiente vai crescer bastante ainda aí nos próximos dias. Aqui ele traz um status de cada um dos componentes. Grupo de web interface de acesso externo, grupo de web interface de acesso interno, gateway de acesso, máquina de banco. O banco da solução é um banco próprio da Huawei, chama GaussDB. Então você não tem nenhum tipo de problema com a questão de pedir uma RDM para fazer uma modificação, para criar um banco para a solução. Preciso fazer uma manutenção de backup. A própria solução toma conta disso para vocês. Só precisa ter espaço computacional para executar essa máquina. Ela é vocacionada para essa solução. Existe o GaussDB para outros ambientes, mas o que incorpora aqui é específico para o Fusion. E aí você tem essa parte de replicação entre as máquinas. Aqui eu tenho duas, o banco já é replicado automaticamente. Nada de configurar mirror, always on, meu SQL não suporta always on, não tem cluster. Isso já é tudo contemplado na solução. Tá? Ela é realmente pensada para alta disponibilidade. ITA, basicamente, são as máquinas que a gente trabalha aqui. Essa parte web, a gente orquestra a solução. E aí a gente tem aqui a parte de balanceamento. Isso aqui é serviço de balanceamento que fica dentro das máquinas de viajante. Então ele faz o balanceamento entre as máquinas internas
e aí ele consegue acessar esse ponto único. Então, se eu reiniciar qualquer um desses portais web aqui, meu ambiente não é prejudicado. Eu tenho balanceamento ativo entre essas máquinas. E o componente de backup da solução, já integrado, não é de terceiro, que ele pega a configuração de cada um desses componentes, ele captura esse backup e armazena num ambiente FTP, onde você pode estar utilizando ele para restaurar um segundo ambiente, para restaurar o seu próprio ambiente, caso você tenha um dano físico lá, que tenha perdido essas máquinas, perdeu o disco de storage, num nível tão crítico a ponto de perder a máquina, você consegue restaurar essas configurações. Falando aqui da parte de Quick Provisioning, isso aqui é o processo de criação de máquinas dentro do ambiente, tá? E aqui tem uma coisa que é bem interessante mostrar para vocês, que eu posso estar selecionando grupos de máquinas ou criando grupos novos, e eu consigo delegar acesso segmentado para cada um desses grupos. Então, eu posso ter o técnico de TI que cuida do ambiente da filial A. Então, ele só vai enxergar as máquinas da filial A. Da filial B, ele só vai enxergar da filial B. E o outro que tem acesso global a tudo. Processo de full copy, ele vai clonar a máquina como um todo. Link de clone, ele vai trabalhar da maneira que eu expliquei mais cedo, que você tem uma máquina replicada e derivados dela. A parte de acesso aqui, então você tem grupos de entrega dessas máquinas. Vou pegar qualquer um aleatório aqui. Um template em utilização. Para qual disco eu vou jogar, para qual placa de rede eu vou jogar. Eu sou obrigado a selecionar aqui. Vou pegar uma vila qualquer. Eu vou abortar esse processo no final. Quero que sejam criadas mais 10 máquinas. Avanço. E aqui eu tenho regra de nomenclatura. Eu falei que são várias unidades, eu tenho regras de nomenclatura para cada uma delas. Então eu sei que para a unidade Inova, ele vai começar com CIT A 0002 FAD e uma sequência numérica aqui ao final. Então eu clico nisso aqui e ele já sabe qual regra vai ser utilizada. Nada de costumar ter máquinas de Windows Server e Windows Estação, e aí você não lembra o nome, colocou uma letra a mais, colocou uma a menos, colocou o nome do outro grupo por equívoco, porque é digitado na hora, então você consegue fazer. E aqui em qual OU você vai fazer, ele não traz a árvore para explorar. Você pré-cadastra quais OUs são relevantes para você e tem acesso. Então a tua árvore de AD não fica explícita aqui, ela fica fechada. De novo, por questões de segurança, lembra que pode ser um operador que não tem acesso ao AD. Aqui, através de qual grupo essa máquina vai ser entregue, qual grupo de AD tem acesso a ela, quantas vão ser atribuídas. Avança, ele vai trazer um resumo dessas máquinas, e você faz o submit, e essas máquinas já são criadas a uma razão bastante rápida. Tá? A arquitetura da solução é essa aqui, você vê as máquinas virtuais todas agrupadas aqui, algumas com menos máquinas, outras com bem mais. Pode-se utilizar uma máquina que está em utilização aqui como referência, e tem informações de qual VM ela está utilizando, qual grupo ela pertence, baseado em qual template ela está, em qual daqueles grupos de cluster ela está em utilização, quanto de CPU, quanto de memória, qual a latência envolvida dependendo da solução, qual VLAN ela está utilizando, se ela está num grupo VIP ou não, baseado nessas cotas de CPU. Aqui temos os grupos de entrega também, onde você pode estar fazendo eleição de quantas máquinas devem ou não ficar ligadas à espera de usuários. Aqui em amarelo é o horário comercial, eu quero que fiquem 10 máquinas ligadas nesse intervalo, fora disso eu quero apenas 3, e o máximo suportado são 5.000. A parte de policy também é bem prática, você tem políticas aqui totalmente no modelo web de implementação, então você cria políticas aqui de maneira bem prática. Vou criar uma aqui. Teste. Pode importar baseado numa outra existente. E eu tenho recursos aqui bastante interessantes. Bloquear recurso de Ctrl+C, Ctrl+V. Lembra que a gente estava falando de segurança. Você pode permitir somente do servidor para a estação, somente da estação para o servidor. O servidor pode ser, inclusive, a máquina VDI. Tá? O servidor representa a máquina que está sendo acessada. Bidirecional, a cópia é irrestrita, ou bloqueado, você não consegue copiar e colar entre o teu ambiente
de acesso e o ambiente virtual. Uma outra coisa bacana também que temos aqui é uma solução de marca d'água. Você pode escolher uma marca, uma cor para essa marca d'água, numa posição randômica ou fixa, e colocar customizado um texto ou deixar de maneira automática, onde ele vai trazer o login do usuário, o horário de acesso. Então, a gente pode bloquear a rede para Ctrl+C, Ctrl+V, pode bloquear, ter uma sala com ambiente gravado, mas nada impede de alguém tirar um celular do bolso e bater uma foto da tela. Então, com a marca d'água, você inibe a publicação disso, visto que o login do usuário está explícito aqui, e se essa imagem chegar à pessoa responsável, você pode ter algum tipo de punição até judiciária ou mesmo uma justa causa da empresa. Então, isso evita bastante o vazamento de informação. Suporte a teclado e mouse, e aqui tem várias coisas, a questão de personalização, se ele vai ter perfil remoto ou não. Então, basicamente, é isso a parte de entrega de aplicativos. Se forem aplicações avulsas, você tem grupo de aplicações, onde você pode entregar com base num ambiente de servidor. Tá? Temos alarmes e tarefas aos mesmos moldes do outro ambiente que a gente já falou. Na parte de estatística, temos algumas coisas bem interessantes. Entre elas, eu queria destacar aqui a questão de máquinas disponíveis, indisponíveis, em uso, desconectadas, que o usuário reconecta assim que voltar. Alguma parte de performance aqui também são bem interessantes, as máquinas que têm maior uso. Você pode pegar o ID dessa máquina, pesquisar aqui no Fusion e já ter acesso direto a ela de maneira bem célere. Usuários que estão online. Nesse momento, é basicamente aquela dashboard inicial, mas exportável. E um recurso que muita gente me pergunta, que é bem comum, é quanto tempo o meu colaborador ficou conectado na casa dele na última semana. Então, aqui eu posso pegar um usuário específico, ele ficou no dia 8/4, 9 horas conectados, no outro dia apenas 7, compensou hora, aqui de novo, aqui fez 16 horas, fez 17 horas, possivelmente alguém conversou com essa pessoa, porque ela voltou a fazer 7 horas de novo. Então, você tem uma informação muito prática aqui, muito rápida de acesso, né? A gente tem log aqui dos últimos 156 usuários nesse caso específico. Ah, mano, só da última semana? Não, você pode estender esse período para mês ou até mais, executar uma query, filtrar para grupos específicos de máquinas, então você pode pegar um segmento específico e ter um histórico bem mais completo. Tá? Aqui usuários que estão acessando remotamente o ambiente. Qual o IP público que ele está utilizando, quando ele conectou, o tráfego que está passando. Como eu falei, o tráfego do Fusion é bastante eficiente, você está falando de pouquíssimos kbits aqui, você está falando de 30K, 26K, algo bem tranquilo mesmo de se orquestrar. Usuários conectados, quem é, em qual grupo de AD, qual IP, se o cliente está na versão atualizada, RTT, que é o tempo de resposta da estação. Aqui, no caso, o cliente mais ruim, nesse momento, está com 39 milissegundos. Então, é bem tranquilo nesse aspecto. Na parte de sistema, aqui entra na parte de regras de acesso, tem roles também aqui para você administrar. Aquelas áreas que eu comentei, você pode cadastrar aqui tranquilamente. Onde se cadastra as OUs, ambiente de DR. Tem um ambiente de backup server também, que é bem interessante. Você pode definir qual grupo de máquinas é o teu grupo de contingência de desktops. Então, você tem as suas máquinas do grupo de servidores principal e um grupo de contingência. Se o grupo A não estiver disponível, ele automaticamente vai direcionar os desktops para o grupo secundário. Tá? Isso é bem interessante. Falando da parte de licenciamento agora, como é que funciona o licenciamento do Fusion? Ele pode ser licenciado na modalidade somente de VDI, somente o Windows Cliente, Windows 7 ou Windows 10, somente na modalidade SBC, que é o grupo de servidores, tá? E um grupo que a gente chama de Advanced, que ele contempla tanto desktops quanto aplicações e também a parte de 3D. Tá? Ele tem as 3 funções aí
como modalidade de entrega, sempre no modo user device. Tá? Se precisar de alguma coisa mais detalhada nesse aspecto, a gente pode estar conversando, mas basicamente é essa a direção na parte de licenciamento da solução. Tá? Deixa eu ver aqui as perguntas do pessoal, só mudar aqui para... O demo basicamente era isso, tá, pessoal? Se alguém quiser ver alguma função específica, pode estar demandando aqui no chat também, que eu posso estar eventualmente mostrando algum detalhezinho a mais. Agora entra o espaço de perguntas de vocês. Já vi uma pergunta do Danilo aqui, falando que toda essa console de gerenciamento, tanto provisionamento quanto das políticas, etc., roda em cima da plataforma Linux. Eu consigo rodar o Fusion Access em VMware ou Hyper-V? Bom, vamos voltar para o ambiente aqui na parte prática, então, só para mostrar esses componentes. Esses componentes, eles são em Linux, tem appliance virtual, é uma ISO, na verdade, que se instala. Tá? Ele pode, sim, rodar em cima de VMware, Hyper-V não é suportado. Poderia rodar em cima de VMware, visto que a orquestragem pode ser simultânea. Mas eu não vejo uma razão prática para isso, visto que o Hypervisor faz parte da solução e você pode estar utilizando ele para isso. Vindo aqui para o nosso pool de recurso, nosso pool de computação, aqui onde estão as máquinas de infraestrutura, você tem a máquina de gerenciamento, não são máquinas extremamente grandes. Você tem a máquina de gateway, a máquina de ITA, todas elas executam uma versão de Linux chamada Euler OS, que a própria Huawei desenvolve. Tá? Ela tem uma carinha de Zen Server, não se incomodem, lembra que ele veio da base Zen lá no passado, trocou o virtualizador para KVM, mas todo mundo já estava familiarizado com a cara dele. Então você tem a parte de instalação de tools da solução, que é o tools do Fusion especificamente. Você tem o status dos componentes, se ele está em execução, se ele está em falha, o que acontece. Na parte de software, ele pode instalar todos os componentes relacionados a AD, então você faz uma instalação no sentido single server, caso alguém evolua para uma POC, quando a gente passar para esse ponto, é uma maneira bem prática de se instalar a solução. E você tem instalação customizada, somente a web interface, somente o gateway de acesso externo, balanceamento, unificação de webs, então você tem vários grupos de servidores totalmente isolados, portais, e aí você consegue criar um ponto de balanceamento dos portais, e aí de acordo com o login do usuário ele é direcionado para o local correto. Tá? E tem aquela console que a gente estava conversando, acessando ela lá. HDC é o ponto de acesso das estações, então você tem as suas máquinas Windows ou Linux cliente ou Windows Server. Para ser entregue para os usuários, elas se comunicam com esse componente que vai respeitar o que foi feito no ITA. Tá? O GaussDB é o banco de dados que a gente comentou, é o banco de dados da solução. LightAD é caso você não tenha um AD disponível, ele pode rodar uma versão de um OpenLDAP básico para poder fazer essa entrega de aplicações e evitar esse tipo de despesa adicional. Se bem que hoje todo mundo utiliza AD, mas enfim, existe essa flexibilidade. O módulo de licenciamento e o módulo de backup. Então você pode subir várias VMs dessas aqui. O tempo de deploy delas é de cerca de 10 minutos, cada máquina dessa. Aí você instala o componente, vai levar mais 1 ou 2 minutos e a máquina está pronta. Nada de instalar o Windows com base em template ou no ISO, fazer o Windows Update, rodar algum tipo de hardening necessário da empresa, compliance, instalar cliente de antivírus, nada disso. Tá? Não precisa de antivírus, não precisa de licenciamento de Windows para esses componentes, não precisa de banco de dados, tudo está incorporado na solução. O que facilita até na questão de abertura de chamado. Né? Você vai abrir um chamado com problema, o virtualizador é do fabricante, a parte de entrega de aplicações também, e as máquinas virtuais responsáveis da infra também, não vem nenhum tipo de hotfix que cause algum tipo de indisponibilidade, sem que você tenha controle disso, a não ser nas imagens entregues. Do ponto de vista de licenciamento de Microsoft, também é uma dúvida que se alia a essa aí, o licenciamento Microsoft é igual para qualquer tipo de ambiente de entrega remota. Tá?
Você vai trabalhar com licenças de RDS, caso você trabalhe com Windows Server, ou licença VDA, caso você trabalhe com Windows 10, aí, Windows 7, para ser entregue. Lembrando que o Windows 7 não tem mais suporte desde janeiro, não é aconselhável, mas a gente sabe que tem clientes que têm questão de retrocompatibilidade, tem aplicações que não executam, então isso pode ser entregue nesse, vamos chamar, cenário de exceção, tá? Mas isso é suportado, pode ser feito. Responde tua dúvida, Danilo? Vai responder aí no chat. Então, se alguém quiser levantar a mãozinha aí ou fazer alguma pergunta adicional. Uhum. Se não me engano, vocês têm como levantar a mãozinha aí e pedir para falar também, que eu consigo permitir a abertura do áudio, tá? Então, podem mandar aí no chat que eu vou respondendo sem maiores problemas. Só queria que vocês respondessem aí no chat se vocês estão, além das dúvidas, né? Se vocês se interessaram pela solução, se ela é interessante, se ela é plausível para vocês. E a dúvida fatídica chegou, com questão a custo, né? A gente viu que é uma solução focada aos mesmos moldes de um ambiente de cloud, um ambiente bastante robusto, gerenciado através de web, com acesso granular, com uma performance de acesso bastante interessante. Fica aquela questão, né? Vai custar uma fortuna. Na verdade, essa solução, o custo dela é pelo menos 50% do valor das soluções aí que se assemelham a ela. Tá? Podem depois fazer um levantamento mais específico com o time do nosso comercial, mas em média o custo aí é 50% do que você consegue nas outras soluções, falando aí de Citrix, de VMware. Tá? Então, uma questão bastante convidativa, bem interessante. A gente está sendo bem agressivo nessa questão de custo, visto que é uma demanda que surgiu de maneira inesperada. Muitas pessoas não estavam prevendo isso aí, alguns já tinham iniciativas ou tinham de maneira mais comedida, só para alguns usuários, e tiveram que crescer de maneira vertiginosa. Eu tive um ambiente que eu tive que crescer no final de semana, onde foi decretado em Brasília o fechamento de alguns órgãos públicos. Eu tive que crescer um ambiente de 150 usuários para 780 no final de semana. Então, isso mostra o quão é flexível esse tipo de solução, como isso é bastante prático, né? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Márcio, chegou alguma outra dúvida para você? Alguma outra questão interessante? Não. O pessoal falando que já foram resolvidas, ou que ia perguntar, mas que já foi respondido pela explicação no passeio pela tela, né, nesse overview aqui da solução. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Gostaria de agradecer aí a presença de todos. E estamos aí à disposição para qualquer dúvida mais específica, elaboração de POC, né, provas de conceito, tempo de desenvolvimento. Para quem quiser, o meu e-mail está aqui também, é marlon.schilling@lcs.com.br, meu telefone direto. Para quem quiser, estou aí à disposição de vocês. Agradeço de novo a presença de todos e até uma próxima.